Clareia a imagem. Olá, boa noite. Já estamos online no Facebook e no Instagram. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia de estreia, né? Noite de estreia, na verdade. E estamos aqui para começar esse programa aqui no canal Hortolândia, o Café com 9 Dedos de Prosa. Eu sou o Ronaldo Alexandrino, vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem cis, branco, estou usando uma camisa dobrada até o cotovelo. Que cor que é isso? É ferrugem. Ferrugem? Terra? Tá. Estou aqui do lado da Ângela, o estúdio tem as paredes brancas, ao fundo de mim tem uma televisão com o logo do canal Hortolândia Podcast. Estamos numa mesa com 2 microfones dourados em nossa frente, 2 canecas, 2 copos com água e atrás de nós uma cafeteira. Eu já vou passar a palavra para a Ângela. Eu só queria, a gente geralmente agradece no final, né? Mas eu queria fazer diferente hoje, eu queria agradecer no começo. Né? Eu queria agradecer ao canal Hortolândia pela oportunidade, né, de estar aqui desenvolvendo esse trabalho, né, podendo fazer esse programa e levar um pouco de discussão para a nossa cidade. Em especial, eu queria agradecer a Laodiceia e a Pamela, que primeiro, eu vou deixar o Jackson por último, mas assim, tudo começa numa conversa na casa deles, né? E quando o Jackson me propõe essa primeira ideia, eu digo não para ele, né? Eu falei, não dá, eu estou terminando um pós-doc, eu estou vivendo um momento pessoal muito complicado por conta da saúde do meu pai. E, enfim, a gente foi conversando, amadurecendo essa ideia, viraram primeiro 10 programas somente ao longo de 2023, depois viria fixo no segundo semestre, e, enfim, estamos aqui a partir de março, nessa data especialíssima, que hoje é Dia da Mulher. E aí eu pensei muito em quem viria como primeira convidada. E assim, além de ser Dia da Mulher, eu acho que, Ângela, você é o presente para as mulheres nessa noite de hoje. Eu queria dizer que também, se não fosse Dia da Mulher, não seria diferente, porque seria a Ângela, né? Mas eu só queria dizer que Ângela Soligo, ela é a mulher que mudou a minha vida. Então, assim, eu estou muito feliz, de verdade, de estar começando hoje com você. Para quem não sabe, eu já vou apresentá-la, já disse isso, mas Ângela foi minha orientadora de mestrado, de doutorado, é uma trajetória juntos aí já de quase 20 anos, né, Ângela? E assim, tudo que às vezes vocês veem sobre o meu trabalho como pesquisador, né, tudo isso que vocês veem de mim só é possível porque teve a Ângela, há quase 20 anos atrás, que olhou para mim um dia e acreditou no meu trabalho, no meu potencial e tudo que a gente poderia produzir juntos. Então, assim, é ela a grande responsável, na verdade, por eu estar aqui hoje. Então, Ângela, obrigado. Laodiceia, que está aqui no estúdio com a gente, obrigado. Pamela, que é diretamente a influenciadora do título do programa, obrigado. E Jackson, obrigado, porque se não fosse ele ficar na minha orelha, não sei se a gente estava aqui hoje também. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse mês de março, no Dia da Mulher, com Ângela Soligo. Lembrando que esse mês nós vamos ter como tema, no mês, Mulheres que Inspiram, e a gente está abrindo hoje com Ângela. Semana que vem tem Madalena Santos, ainda vem Luma Sábio e Carol Jango. A proposta do nosso trabalho, então, é dar visibilidade para discussões de trabalhos, né? Trabalhos e pessoas que inspiram. O formato do nosso podcast, ele é os 9 dedos de prosa, portanto, 8 dedos sou eu que conduzo com a nossa convidada ou o nosso convidado, e o último dedo de prosa vai ser de lá para cá. Eu já peço para que o convidado traga uma pergunta para mim, tá certo? E é isso, vamos começar. Eu estou aqui hoje, então, extremamente emocionado e honrado de estar com a Ângela Soligo, que é professora da pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp. É uma pesquisadora referência nacional e internacional nas questões de educação racial e gênero. Então, com vocês, eu vou passar para ela, para que ela se apresente. Ângela Soligo. Bom, boa noite.
Primeiro, Ronaldo, obrigada pelas palavras, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos brancos, eu tenho 67 anos. Eu uso um óculos transparente, estou com um brinco azul, uma roupa azul com estampas. Então, Ronaldo, primeiro, muito obrigada pelas palavras carinhosas. Eu quero dizer para você que eu me constituí também como eu sou, junto com vocês. Eu também aprendo com cada uma e cada um de vocês, tá? Então é um prazer, é uma alegria. E você sabe que sempre que você me convidar eu venho, né? A gente tem uma parceria de 20 anos. E eu queria, posso falar uma coisa já de cara? Pode. É tudo seu aqui hoje. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. É isso que se comemora. Mas eu queria lembrar que dia 25 de julho é o Dia Internacional, é o Dia da Mulher Negra, Caribenha e Latino-Americana. Então, por que tem 2 dias, né? Se somos todas mulheres? Porque apesar de sermos todas mulheres, a nossa história, a nossa vida é muito desigual. Das mulheres brancas, das mulheres negras. O movimento feminista, quando ele começou, ele era um movimento das e pelas mulheres brancas, né? As mulheres brancas nos Estados Unidos, por exemplo, defendiam o voto delas, mas não das mulheres negras. Então eu acho que é sempre bom lembrar que o próprio feminismo, ele foi se multiplicando. E hoje a gente precisa entender que um movimento feminista necessariamente ele deve incorporar a diferença, né? Então eu acho que isso é super importante. A gente não pode esquecer disso, nem fazer de conta que somos todas iguais em direitos. Não somos. Somos todas iguais na nossa humanidade. Mas em direitos estamos muito longe. Aliás, eu queria falar mais uma coisa na minha descrição. Você me falou o meu currículo acadêmico, mas eu queria dizer que eu sou uma mulher cis. Eu sou mãe de 2 moças, eu sou feminista e eu sou de esquerda. É isso. Muito bom. Eu vou inverter já uma ordem de pergunta, então. Eu queria saber, porque você traz a questão da maternidade, né? E aí eu queria saber de você, porque acho que a ideia do programa é a gente conhecer também as pessoas, porque a gente conhece os trabalhos, né? Mas muitas vezes a gente não se fala, não se diz, né? E aí, como você se diz mãe, e eu conheço as meninas desde que elas eram assim, eu queria saber de você, mas eu sempre te conheci mãe, né? E eu queria saber como que a maternidade te afetou. Então, eu diria que depois da maternidade, eu me tornei uma pessoa mais cuidadosa comigo. Né? Porque quando você é mais jovem e não tem filhos, você se arrisca mais em algumas coisas, até tem um pouco de falta de juízo, que também é bom já. Desculpa. Também é bom, né? Mas a maternidade, ela me fez cuidar mais de mim, porque não sou mais só eu. E quando você percebe que não é mais só você, e que tem 2 pessoas que você ama infinitamente, você sabe que você tem que cuidar de você. Eu acho que é isso. A maternidade e cuidado. É. Ah, que legal. Ângela, me fala um pouquinho de como foi sua infância, você é de Campinas, né? Como que foi sua infância, sua adolescência, né? Assim, o que te traz dessas memórias que vai te constituindo a pesquisadora que você é hoje? E a última pergunta é, o que é de tudo isso que te leva para a psicologia, né? E por quê, e aí já vou emendar, e enquanto eu vou fazer aqui a nossa bebidinha, e por que na psicologia, a psicologia escolar educacional? Tá, vamos lá. Infância.
Eu nasci, cresci numa família descendente de italianos, uma família de classe média, né? Não é essa classe média emergente que a gente tem hoje, era média mesmo. Tive uma infância muito alegre, né? Com pais, avós que me cuidaram muito bem, mas dentro de uma família diferente. Por quê? Minha mãe sempre trabalhou, o que na época não era tão comum. Meu pai não era machista, o que também era raro, né? Então os meus modelos de mulher e de homem foram modelos divergentes. E isso influenciou no meu percurso da minha irmã, nas nossas escolhas, no modo como nós vivemos a vida. Então, na juventude, por exemplo, eu era do movimento estudantil, minha irmã também, e a gente não precisava mentir em casa, né? A gente podia dizer, olha, vamos na Assembleia, vamos no ato público, e isso era na ditadura. É isso que eu pergunto, a gente está na Isso ditadura. era na ditadura, os pais tinham medo, mas a gente já tinha uma influência da esquerda, né? Dá o que é 2. Então isso faz diferença. Como é que eu vou para a psicologia? Na época em que eu estudei no ensino médio, embora já fosse o ensino, não tinha esse nome, viu, gente? Mas era já o formato do ensino médio, Nenhum? Tá. Eu estudei numa escola particular e eu quis fazer clássico, porque as particulares podiam dividir clássico e científico. Eu fui para o clássico. E no clássico, eu fui porque eu não gostava de matemática. Eu fui no clássico, eu estudei filosofia. Eu estudei muita literatura. E eu entendi, estudando filosofia, que nos ensinava um pouco de psicologia, eu achei que ali era o meu lugar. E eu fui prestar psicologia e ali era o meu lugar. Só que o que acontecia? Na minha época, era muito comum as pessoas esperarem que você fosse para a clínica e que você fosse ou Freud ou Skinner, né? E eu não me apaixonei nem pelo Freud nem pelo Skinner e nem pela clínica. Eu me apaixonei pelo Piaget, que falava de desenvolvimento e não de patologia nem de controle. E na psicologia escolar eu entendi que ali era o meu lugar. Na educação eu entendi que ali era o meu lugar. E até hoje, né? Que mais? E como é que eu fui para os estudos que eu faço? É a próxima pergunta, porque daí assim, porque você termina então uma graduação na psicologia, né? E na sequência você vai para a escola como psicóloga. Como é que você chega na escola? Não. Como você chega na educação? Na sequência, eu morei 2 anos em João Pessoa, fiz um curso de psicologia comunitária. E foi maravilhoso porque eu fui viver uma outra realidade, que não é a realidade sudeste Campinas. E depois voltei e logo me tornei professora universitária. Eu me tornei professora universitária com 24 anos. Né? E não parei, viu, gente? E aí, eu fui fazer o mestrado da Psicologia Social na PUC de São Paulo com a Fúvia Rosenberg. E foi a Fúvia que me mostrou. Foi um ano antes do centenário da abolição. Foi pela Fúvia que eu comecei a entender o que era o nosso racismo. Porque eu, como pessoa branca, não via o racismo. Eu via a pobreza, eu via o machismo, mas eu não via o racismo. E foi por meio da Fúvia, dos estudos dela, das referências que ela apresentou para nós, e aí eu vou destacar o Kabengele Munanga, que para mim é uma grande referência, e por ouvir os movimentos negros. E aí eu olhei e falei, a psicologia não fala nisso, por que ela não fala nisso? Né? Mas se ela não fala, a gente vai falar. Foi aí que começou. Essa incursão, porque assim, da mulher branca pesquisando racismo. Né? Eu sei que a gente está falando, a gente está na década de 80 aí?
Na década de 80. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um avanço nas discussões, né? A gente, por exemplo, a Ângela hoje, pessoal, acho que é legal falar isso para vocês, mas um dia eu convidei ela para fazer uma live para a gente discutir racismo, né? E ela falou assim, eu vou, mas eu quero levar um orientando ou orientanda negro ou negra junto comigo. Na década de 80 a gente não tinha o negro e a negra no ensino superior, na pesquisa, é lógico que poderia até haver um ou outro, mas muito pouco, né? E aí eu queria saber, lá na década de 80, porque essa relação do pesquisador e da pesquisadora branco na temática hoje ela é diferente do que você viveu lá na década de 80. Eu queria entender esse cenário. Então, na década de 80 havia poucos, havia alguns, eu vou lembrar que é a Neuza Santos Souza, mas não havia muitos mesmo, né? E na pós-graduação havia poucos. Olha, a Madalena está dando boa noite, Madalena Santos, dando parabéns para vocês, queridos. E o pessoal aqui está dando boa noite, dá uma boa noite aí para eles. Então, gente, boa noite. Então, deixa eu explicar isso que eu aprendi com a Fulvia. Ela me dizia, você é uma pessoa branca. Você não vai falar, você não é a voz do povo negro. Você não vai falar sobre identidade negra, porque os negros vão falar sobre identidade. Você vai falar sobre racismo, porque o racismo é coisa nossa. O racismo é do branco, né? Então, eu sempre estudei racismo. E quero frisar isso. O racismo não é uma questão dos negros. Os negros são aqueles que vivem sob um regime racista que os prejudica de todas as maneiras, estrutural e pessoalmente. Mas quem vive os privilégios do racismo somos nós. E, portanto, falar do racismo é falar de nós. Tá? Eu acho que é isso. É por isso que a minha inserção na discussão sempre se deu de maneira muito tranquila. Por isso, a minha relação com os movimentos negros é uma relação de cooperação. Tá? Eu não falo por. E hoje eu não falo mais sozinha. E isso é a coisa mais legal que tem. Tá? Tem uma pergunta aqui, desculpa, para fazer que eu acho que é interessante responder. Pamela Menezes pergunta, podemos fazer perguntas? Ouvi dizer que não pode se falar negros e negras. Agora é correto dizer pretos e pretas? Qual é a maneira correta de se direcionar? Olha, é uma boa pergunta. Os movimentos negros, eles sempre insistiram na ideia de negro, tá? Até para a gente entender que negros são todas as pessoas que no Brasil têm a marca da negritude, na pele, nos traços, mas nem todo negro é preto, porque nós temos aí os negros miscigenados, nós temos os negros de pele mais clara, de pele marrom, né? Mas eles são negros. E isso é importante para os movimentos identitários negros. Né? Chamar de preto, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado no sentido de quem é que está chamando, a quem você está chamando, qual é o seu grau de intimidade ou de amizade com essas pessoas. Porque no nosso país ainda chamar de preto vem junto com desqualificação, com ofensa. Então, eu chamo de negro. Eu acho que vamos seguir... Politicamente é negro, mas dá condenação, chamar de negro ou preto? Não dá condenação. Eu acho que é mais uma delicadeza, tá? Entre pessoas negras, alguns se chamam de pretos. Eu, que convivo e sou do movimento, chamo de negro. Ótimo. Eu acho que tem uma coisa que é legal a gente falar também, que a linguagem, né, Ângela, ela vai carregar as significações, né, os significados que as palavras foram sendo construídas ao longo da história, da cultura.
E o quanto que muitas delas têm um tom, um sentido que muitas vezes diminui, né? E aí é lógico que a gente está falando aqui da questão racial, mas eu vou trazer, por exemplo, para as questões de gênero e sexualidade, né? Então, a gente acordou, por exemplo, que o Ronaldo é um homem gay, né? O Ronaldo às vezes vai dizer eu sou viado, eu sou bicha, porque são essas as palavras que me insultaram durante uma vida inteira, e quando o Ronaldo usa, ele se empodera disso. Que é totalmente diferente de qualquer pessoa poder usar essa palavra para me chamar de bicho ou viado. Eu não vou te chamar de bicha, tá certo? Então, tem essa sutileza, e mesmo entre mulheres. Hoje nós estamos no Dia Internacional das Mulheres. Eu tenho uma colega que se refere a nós, colegas, com quem ela tem uma intimidade, ela nos chama de mulherzinha. Ok. Mas se o homem me chamar de mulherzinha, eu subo nos tamancos. Sim. Tá certo? Então tem essa diferença, tem essa sutileza e precisa ter. Eu acho que a gente precisa entender o contexto e cultivar o respeito. Sim. E aí eu vou lembrar que as mulheres merecem isso. Sim. Bom, aí Fúvia te traz para a temática. Sim. Você vai, faz seu mestrado lá em São Paulo. Não terminei em São Paulo. A gente é que eu conheço a história também, né? Eu não terminei em São Paulo, eu acabei voltando. Eu era professora em Maringá, no Paraná, na UEM. E eu voltei para Maringá, tive 2 filhas. E aí vim para PUC Campinas. E trouxe para a pós-graduação, o mestrado, doutorado da PUC, a discussão racial. Que eu já tinha começado. E aí eu quero contar uma coisa também. Olha como as mulheres fazem parte da minha vida, né? Quando eu fui submeter meu projeto para entrar no mestrado, ninguém na pós-graduação na PUC, da psicologia, discutia a questão racial. Eu ia perguntar isso, como era a discussão na PUC, não tá? Era. Não era. Não era. E aí a Solange Wexler, que acabou sendo minha orientadora no mestrado e no doutorado, que é até hoje uma amiga, uma referência, a Solange disse, eu não entendo disso, mas o seu projeto é bom e nós vamos aprender juntos. Isso, ela me abriu as portas, né? E aprendemos. E eu vou dizer, se a Fúvia me deu as referências teóricas sólidas, a Solange me deu método. E isso me permitiu ser pesquisadora. Eu acho importante falar, você está trazendo a questão do método, né? E eu acho que tem muita gente que às vezes pode estar assistindo a gente, né? Que quando a gente fala, pessoal, de mestrado e doutorado, a gente está falando do lugar que é do lugar de cientista social, né? Sim. Então, assim, nós somos cientistas, né? Acho que isso que é importante dizer. O que a gente faz na academia, o que a gente faz na universidade é ciência, né? Então, quando a Ângela está trazendo a questão do método, é legal a gente dizer que esse discurso que a gente produz, mesmo que aqui a gente esteja batendo um papo e tentando traduzir esse discurso acadêmico para as pessoas, mas o que a gente faz é ciência, né? Ciência humana é ciência. Ciências humanas é ciência, né? E sem ela, a sociedade sucumbe. Sim. E aí vamos voltar. E você sai da UEM e entra na Unicamp, é isso? Não, eu saio da UEM, venho para Campinas, fiz mestrado, logo em seguida fiz o doutorado. Eu quero dizer que com 2 filhas pequenas eu fiz o mestrado em 2 anos, fiz o doutorado no período certinho e dei aula 1 ano na PUC, numa substituição, 2 anos na Universidade de São Francisco. E aí prestei um processo seletivo logo depois de concurso da Unicamp. Estou na Unicamp há 25 anos. 25 anos. E aí eu queria trazer para a conversa, que eu acho que é uma das coisas, você sabe que eu te admiro, mas acho que é uma das coisas que eu muito admiro quando eu tenho contato com você e com o seu trabalho, porque você não faz só pesquisa. Você faz pesquisa e justiça social. Pelo menos eu tento. Não, você faz. E assim,
a gente até brinca entre nós orientandos, né, que antes da discussão, por exemplo, das cotas, que é uma discussão necessária, mas a gente já falava de cota soligo, né? E assim, eu queria que você comentasse um pouco assim, do seu olhar, porque assim, traduzindo para as pessoas, né, o que é que a gente está dizendo, pessoal? Eu acho que a Ângela tem um cuidado, né, porque a gente está falando da Unicamp, de uma universidade pública que tem pouquíssimas vagas para pós-graduação e que, portanto, ela é criteriosa e dificulta muitas vezes o acesso porque não tem vaga para todo mundo, mas as professoras e os professores de lá precisam escolher seus alunos na pós-graduação, seus orientandos de mestrado e doutorado. E aí os critérios variam, apesar daqueles que estão estabelecidos por todas as normativas da universidade, né? Mas eu acho que a Ângela tem um cuidado, né? E é esse o cuidado que a gente brinca entre nós, que são as cotas soligo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Então, como você disse, o processo seletivo na pós é jogo duro, né? Poucas vagas e muita gente querendo. Na Faculdade de Educação é assim, e é claro que o critério da qualidade do projeto, a gente aplicar prova, né? Esse critério, ele precisa existir. Mas, além disso, e aí eu tenho meus critérios, eu penso assim, que a universidade pública, ela não pode ser para a elite só, né? E o que ela tem sido historicamente. Numa faculdade de educação, numa universidade pública, primeiro, você tem que ter professor na pós-graduação, né? Para que uma pós-graduação em educação se você não acolhe professor? Outra coisa, se eu estudo racismo, se eu estudo gênero, se eu conheço o processo de exclusão, eu vou andar na contramão. A minha especialidade é andar na contramão. E andar na contramão é trazer pessoas negras, trazer mais mulheres, trazer pessoas LGBTQIA+, né? Trazer as pessoas que historicamente foram excluídas, né? Trazer as pessoas que trabalham. Eu não tenho orientantes que não trabalham. Né? E sou agraciada com trabalhos de excelência reconhecidos. Aliás, um dia eu ouvi um comentário de uma turma daquela turma bacana para quem eu dei aula semestre passado. Porque eu indiquei livros que vocês escreveram, levei convidados e tal, eles orientandos, aí um dia eu escuta, todos os seus orientandos publicam livro? Olha só. E falei, espero que todos, tá? Porque é isso, né? São trabalhos de valores, são trabalhos necessários e são pessoas necessárias. É isso, a universidade fica melhor. Eu acho tão lindo assim, esse movimento que você faz de verdade. E é lógico, eu vim dele também. Né? Então, assim, a gente pode contar para as pessoas como que a gente se aproxima, né? Um dia eu tinha o sonho de fazer mestrado e eu não sabia para onde ir, né? Como começar, e eu tinha uma ideia que surge de um lugar que é a dor, né? Porque tinha uma criança que em algum lugar de Hortolândia, com 4 anos, estava sofrendo todos os preconceitos dentro de uma escola, porque essa escola dizia que essa criança ia ser gay. Né? E essa história chega até a mim num pedido de ajuda e eu não consigo ajudar. E aí é isso que vira o meu projeto de pesquisa do mestrado. Né? A Fernanda, que vai vir aqui ainda, é uma amiga que na época fazia mestrado com a Ângela. E ela fala, olha, a Ângela pesquisa racismo. Eu acho que ela pode te dar umas dicas. E não é igual hoje, né, gente, que a gente encontra a Ângela no Facebook e no Instagram. Eu tive que descobrir o e-mail da Ângela, e aí eu mando um e-mail para ela assim, oi Ângela, você não me conhece. Eu sou Ronaldo. E eu tenho uma ideia, acho que eu expliquei, mais ou menos, não lembro direito do texto, mas eu devo ter explicado mais ou menos a situação, e eu não a conhecia, né? E ela me responde assim, vem na minha sala tal dia e tal horas.
Você lembra? Aí esse dia a gente lembra, eu também lembro. E aí foi ali que tudo começou, né? Que resulta no livro A Suposta Homossexualidade, que vocês hoje conhecem. Mas eu saio de lá já, não oficialmente, né, gente? Ela nem me disse isso na época por uma questão de ética do processo. Mas eu saio de lá assim, você tem que ler isso. Acho legal que você pode pensar por aqui, por ali. Lê o Moscovici aqui, porque eu acho que ele pode te ajudar a ler ali, assim. E é dessa conversa, e depois a gente não se fala mais. Eu vou falar com a Ângela quando o resultado sai. E eu nem sabia que ela seria minha orientadora, né? Eu soube depois que o resultado saiu, mas é ali que tudo começa. E aí, assim, eu sou o professor LGBT, né, que consegue o espaço na universidade pública, né? Então eu acho que a minha trajetória está dentro disso que você está dizendo, e que não foi tranquilo, porque as pessoas acham que depois que entra é tranquilo, né? Não, depois que entra começa o sofrimento, né? E é legal porque assim, a Ângela estava trazendo essa questão dessa faculdade excludente, né? E o quanto que a gente se sente. Porque assim, eu sou filho de metalúrgico de empregada doméstica, né? E o quanto que a gente vai sentindo, a gente falava isso essa semana na Banca do Lázaro, né? Sim. Que aquele espaço não é pra gente, enquanto a gente está lá dentro, né? E eu até trouxe o exemplo, que é muito legal, porque eu vou sem notebook pro mestrado, não tinha notebook, né? E aí eu vou com meu caderninho para assistir às aulas. E aí eu chego e tá todo mundo de notebook, né? E aí eu trabalhando, junto dinheiro, compro meu notebook no semestre, e aí vai todo mundo pro recesso, eu falo, agora eu volto, igual todo mundo, né? Aí eu volto com meu notebook, todo mundo de tablet, e eu falo, poxa, mas sempre um passo atrás, poxa, né? Eu acho que são esses os percursos mesmo, né? De quando você é pobre, LGBT, negro, trabalhador, enfim, que consegue acessar esses espaços. E aí, assim, acho que, Ângela, você tem uma coisa que a gente virou jargão isso, né? Não soltar a mão, mas eu acho que você exercita mesmo isso, assim, de não deixar a gente se perder nesse processo, né? Eu não deixo vocês escaparem, tá? Eu acho que vocês estão lá por uma grande razão. E cada um de nós, e aí eu me incluo, eu sou filha de operário, com uma contadora. E cada um de nós não está lá só por si. Uhum. Nós estamos lá pelos nossos. Uhum. E se nós estamos lá pelos nossos, e se a gente conseguiu chegar nesse lugar, nós temos que ser porta, né? Ser caminho, porque a gente tem que trazer os nossos. Uhum. Hoje, a universidade com cotas, ela está mudando, né? Isso é muito bom. E ela precisa mudar muito mais. Porque não é só entrar, mas é a gente rever o que a gente ensina, né? Que conhecimentos nós deixamos para trás. A gente, porque a gente precisa incorporar. Né? Do que nós não falamos? Do que não falamos? Então eu acho que essas políticas pessoais ou políticas públicas eu não gosto de chamar de inclusão, mas de tornar a universidade realmente universidade plural, elas demandam que a gente reveja, que a gente estude e que a gente aprenda. A gente vai aprender sempre. Bom, você está trazendo os orientandos agora, né? Para a nossa conversa. Eu queria saber de você, assim, como que é, porque nós somos o desdobramento do teu trabalho, né? Então, assim, e mesmo quando a gente começa a caminhar com pernas próprias, já bati em tudo aqui, quando a gente começa a caminhar com pernas próprias, né, a gente não deixa o teu trabalho, né? Assim, a gente carrega isso junto da gente. E eu queria saber como que é esse movimento de olhar para o seu trabalho indo através da gente.
Porque eu tenho uma coisa aqui, a gente vai vendo o nosso trabalho mesmo aqui, que a gente escreve, que vai, e a gente escreve e publica, a gente vê que voa e a gente não controla isso, né? Mas outra coisa é ver os seus alunos e alunas, né? Então assim, para quem não sabe, pessoal, Carol Jango, que é a diretora do Instituto Federal de Hortolândia, foi orientando a Ângela Soligo. Desde a graduação. Desde a graduação. Que vai estar aqui com a gente esse mês ainda, Carol. Rosália, que é uma referência em Itu também, foi sua orientanda. Tem muita gente bacana. Agora se a gente começar a listar, vai vir muita gente. É uma listão de professores e professoras universitárias, gente que está produzindo, gente que está escrevendo. Tem livros e livros de orientandos que a Fernanda Freire. A Fê, que é da cidade também. Enfim, eu queria saber como que é isso, assim, de você se enxergar no nosso trabalho, né? Como é que você faz esse movimento de olhar para si através da gente. Tem uma música do Chico Buarque que chama As Minhas Meninas. E que ele diz: olha as minhas meninas, para onde é que elas vão se só saem sozinhas as notas da minha canção, né? De alguma maneira, vocês são as minhas meninas e meninos que vão sair sozinhos e construir as notas de uma canção que eu comecei, mas que não sou eu que termino, né? Então, de vocês saem notas maravilhosas. Então, o que eu sinto? Eu sinto muito orgulho de vocês. Não é orgulho de mim, é orgulho de vocês, quando eu vejo onde vocês estão, né? E sinto uma satisfação enorme da gente não ter se largado, né? Vocês terminam, mas continuam lá, né? Que eu sou meio galinha-choca, de asas bem grandes, e eu não quero que a gente se largue. Não porque eu quero vocês submetidos a mim, mas porque eu quero continuar aprendendo com vocês. E é isso. Quando eu vejo que cada um de vocês está fazendo, é muito mais coisa do que eu sei. Então eu vou aprendendo com vocês, né? Eu só escrevi um pedaço da canção. E, gente, assim, só uma curiosidade, é muito interessante quando ela vai marcar as reuniões de orientandos, né? Porque pressupõe-se que vão os orientandos, os 8 atuais, que têm um trabalho com ela nesse momento sob orientação e tal. E não, vai todo mundo, né? Então, assim, quem já passou, quem desligou do programa já defendeu e tudo mais, a gente continua indo, né? E quando é em casa, vira festa. Tem que virar festa. Tem que virar festa. E aí, assim, isso também faz parte da relação. Né? A relação orientadora-orientando não pode ser fria. Porque a gente passa um pedaço da vida, muito perto do outro. Não tem como ser frio. Né? Quando eu olho pra mim, eu passei praticamente metade da minha vida com você. Então, mais do que meus 3 maridos juntos. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem pergunta, gente? Cadê o diretor? O diretor no meu ponto aqui? Tem pergunta? Olha, tem pergunta. A Rosália está aqui com a gente, está falando que honra fazer parte de todo esse contexto. Sou grata por ter vocês em nossas vidas. A Rosália Maria. A Rosália é maravilhosa, né? Rosália vai estar aqui com a gente em maio, aqui no programa. Maria dos Anjos mandou coração. Nossa primeira dama, né? Isso mesmo. A primeira dama está assistindo a gente? Que bacana, que bacana. Obrigado pela audiência, pela participação. A Maria Paula está dizendo assim, que delícia ouvi-los. A Rose também está por aqui, a Rose Correia mandando parabéns pro Rô. Obrigado. Podem mandar perguntas para a Ângela, gente, aproveitem. Eu vou fazer mais uma aqui, enquanto isso, quem tiver alguma questão, pode trazer, tá bom? E assim, eu falei da questão do desdobramento, mas eu queria saber também, assim, qual é o olhar que você tem para a tua obra, para aquilo que você produz. A gente não pode falar da gente, eu sei, mas qual é o olhar que você tem para a sua obra?
Então, eu tenho um problema porque eu tenho uma autocrítica danada de rude comigo, né? Então, quando eu olho para o que eu já fiz, eu olho e falo assim, mas eu não fiz aquilo, por que eu não fiz isso, porque, né? E isso é bom, mas é ruim, porque às vezes é paralisante, né? E aí eu demorei muito para me conscientizar de que eu não ia produzir a obra perfeita. Eu acho que é esse olhar que eu tenho hoje, né? Aquilo que eu vou produzindo é o fruto daquilo que eu vou aprendendo da realidade, das novas referências que eu vou descobrindo, das conversações com as minhas e meus orientandos, com colegas, com as referências que eu tenho hoje, as antigas, as mais novas. Então, eu olho para minha obra como não é uma coxa de retalho, porque não tem nada desconexo, né? Mas é uma renda, né? É uma renda em que os pontos eles vão se juntando. Só que eu não faço essa renda sozinha, né? É uma renda que a gente faz junto. Então é assim que eu olho para a minha obra, né? E é tipo o bordado da Penélope, que não vai terminar, né, gente? Quem é Penélope? Mulher de Ulisses. Tá. Tá? Que toda noite ela desmanchava o bordado para bordar de novo, para nunca terminar. Então é um pouco isso. E o que é que a tua obra, ou vou insistir na obra, te ensina? A minha obra me ensina duas coisas, ou três, não sei quantas. Mas a minha obra me ensina que o feminismo e a luta antirracista, eles devem ser, e eles são, para mim, norteadores da vida, tá? Eu não consigo pensar democracia sem feminismo e sem antirracismo. Democracia com racismo, com machismo, é mentira, né? Então, ser feminista, ser antirracista, é construir uma outra sociedade, um outro mundo e a nossa tão querida e desejada democracia. É isso que ela me ensina. E aí ela me ensina que é todo dia, é toda hora. E que eu tenho que ter atenção, porque nós fomos criados desde pequenos numa cultura que é racista, que é patriarcalista, machista, LGBT-fóbica, capacitista. Então, muitas vezes a gente vai escorregar, vai fazer bobagem, sabe? A gente, então, precisa todos os dias acordar e prestar atenção no que faz. Nada pode ser automático. No automático, a gente anda por um trilho que atropela, que machuca. E não é esse o caminho que eu escolhi. Ângela, ontem eu estive numa roda de conversa de mulheres pretas, como elas se auto-intitulam, né? Isso. E aí, elas podem. E ontem foi falado muito sobre o Dia da Mulher, só que principalmente da mulher preta, porque ela sofre com dois preconceitos, né? A partir do momento que ela é mulher e aí a partir do momento que também ela é preta. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente dessa vivência da mulher preta e o quanto significa essa data para elas hoje? Então, essa data para as mulheres negras é uma data de dupla luta, não é? Porque para as mulheres negras, na história do feminismo, elas foram excluídas durante muito tempo, né? As mulheres, elas sofrem uma opressão que inclui todas as mulheres por serem mulheres, mas as mulheres negras sofrem a opressão de serem mulheres e serem negras, né? Então é uma imbricação, né, entre racismo e machismo. E eu vou acrescentar mais uma. Se você for olhar
a pirâmide econômica brasileira, as mulheres negras estão na base da pirâmide. Então elas sofrem por serem pobres mulheres negras. Tá? Então a luta das mulheres negras é uma dupla luta. Elas falaram, inclusive, que uma das principais queixas delas são sempre por sempre serem vistas no ponto de servidão. Que isso daí, na verdade, só evoluiu, né? Que a casa da Sinhá agora é a casa da patroa, mas que elas sempre continuam nesse ponto, sempre vistas como a servidora, né? Nunca em outro ponto. E eu sei que você tem várias orientandas, mulheres negras, né? Dando voz para essas mulheres, permitindo que elas entrem na academia. Fala um pouquinho mais sobre essas orientandas. Nossa. Então, essas orientandas, elas são mulheres de luta, né? São mulheres de luta. São muitas delas mulheres que estudaram na escola pública, que trabalham, que são professoras, psicólogas, e são mulheres que enfrentaram ao longo da vida o racismo e que enfrentam na academia, tá? Que enfrentam na academia. Muitas delas já viveram a situação de, dentro da universidade, serem confundidas como funcionárias. Tá? Muitas delas, em alguns contextos de disciplinas da pós, quando falam dos seus projetos, escutam, mas isso é pesquisa ou militância? Né? Então, veja, elas são mulheres extremamente corajosas e são mulheres desbravadoras. Elas estão hoje ocupando lugares que não eram pensados para elas. Né? Ter uma mulher negra diretora de um Instituto Federal, que é o caso da Carol, é exceção ainda. E eu quero que seja regra. Né? Então, as mulheres negras do nosso grupo são mulheres valentes. Tem uma das mulheres, eu vou falar dela, que é a Ivonete Alves. Ela é uma matriarca, ela é a guibá de um mocambo, né? Numa cidade do agro, certo? Ela vem para fazer a pós-graduação já com mais de 50 anos. Essas são as minhas mulheres, né? A Rosália, a Maísa, A Lu Ribeiro, professora de universidade pública hoje. Professora de universidade federal. Né? Então, essas são as mulheres, né, que estão hoje junto com a gente. São mulheres que eu chamo de exemplar. Eu vou dizer uma última coisa. É muito duro para as mulheres negras, além de ter que enfrentar o machismo, ter que enfrentar o racismo entre aquelas que seriam as suas iguais, que são todas as mulheres. Ô, Ângela, é que você está trazendo um ponto que eu acho que é legal a gente falar dele, que é o quanto para nós, pesquisadores das temáticas que fazemos, né, racismo, homo-lesbo-transfobia, enfim, o quanto que a gente sofre dentro das próprias instituições pela dificuldade em dar visibilidade aos nossos trabalhos, às nossas produções, para a gente poder publicar aquilo que a gente faz, para a gente conseguir muitas vezes... todos os seus trabalhos são indicados para melhor prêmio e nunca ganham. Não. Né? Então, assim, eu queria te ouvir um pouco disso, assim, porque é caro pesquisar os temas que a gente pesquisa. Né? É difícil, é mais difícil por conta da temática. É mais difícil. É muito difícil. Por quê? Porque a universidade ainda privilegia uma noção de conhecimento, de cultura, que é a europeia branca. Né? Então, quando você traz uma discussão que não interessa para a sociedade, tá certo? Não interessa para a sociedade que tem racismo, LGBT, fobia, machismo, tá certo? Porque a cultura dominante nega. Né? Então, quando você traz essa discussão para dentro da universidade, você vai estar num espaço em que impera uma visão de cultura,
e de universidade que é meritocrática, e a meritocracia, digo aqui com todas as vezes, é uma burrice, né? E é pensamento infantil que cabe nas crianças, bem pequenininhas, mas em adultos não tem o menor sentido. Mas é esse o pensamento, né? Então, quando você traz uma discussão que é periférica, você vai enfrentar os entraves institucionais, né? Vocês enfrentam, eu também enfrento, né? Inclusive, enfrentei para criar uma disciplina na pós-graduação, como disciplina de representações sociais, raça e gênero. Eu tive que fazer uma carta explicando por que eu queria criar essa disciplina, uma carta para a pós-graduação, e dizendo qual era a minha expertise lá. E aí, só para dizer, quais são os outros professores que precisam fazer a mesma carta? Nenhum deles. Nenhum deles. No ano em que eu fiz, só outros pediram, criaram a disciplina, só eu tive que fazer a carta. Né? Ah, é porque não gostam de mim? Não. Mas é porque a temática é uma temática incômoda e ainda é periférica na universidade. Por isso é tão importante a gente estar lá. É muito importante. E é importante que todas as mulheres que estão lá, as negras, as brancas, estejam lá. E todas as pessoas, minhas e meus orientadores, estejam lá. Nós estamos caminhando para o fim já. E aí, como combinado, a última pergunta é tua para mim. Então, qual é a minha pergunta? Vamos lá. Considerando o dia que estamos vivendo, eu queria dizer qual é a saber de você, um homem cis LGBT, qual é a contribuição hoje que os homens podem efetivamente dar para o movimento feminista? Bom. Bom, eu não... Desculpa, é ótimo. Não, mas vamos lá. Não, eu adorei a pergunta. Porque assim, Angela, eu acho que a sua pergunta, pensando na questão da mulher, ela é a mesma quando a gente pensa qual é a contribuição que um branco pode dar para o movimento negro, qual é a contribuição que a pessoa hétero pode dar para o movimento LGBTQIA+, né? E eu acho que assim, eu como homem, eu acho que o meu primeiro passo é assumir o meu lugar machista para poder desconstruir ele. Não tem como, né? Então assim, eu só consigo pensar na possibilidade de contribuição para a outra, e aí eu estou falando da mulher, é a outra, na medida em que eu me percebo como alguém que histórica, cultural e politicamente fui constituído para depreciar esse lugar. Né? E passar, e pensar em possibilidades então de reconhecer esse lugar machista que me foi colocado desde sempre, né? Me reconhecer nele e pensar, pera lá, como é que eu posso então pensar uma outra possibilidade de vida, trazendo o que você trouxe pra gente hoje, uma outra possibilidade de vida em que eu não contribua para a morte da outra, mas para a outra como vida. Né? Eu acho que é sobre isso. E é um aprendizado diário, né? Todo dia, como você disse. Mas eu acho que é a mesma lógica, né, de funcionamento que a gente vem fazendo com todas as outras temáticas também. Não sei, respondi? Respondeu. Respondi? Tem palavra final? Você quer dar uma palavra final? Pode. Peraí que eu acho que tem pergunta lá. Tem pergunta, vai. Temos uma pergunta aqui. Primeiro, a Célia Santos, ela fez uma pontuação. Era que eu ia falar. Tenho ouvido falar sobre o mulherismo, que seria um movimento de pensamento negro. Tá? Primeiro ela faz essa pontuação e depois ela traz mais uma pergunta. Professor Ronaldo, temos visto uma maior inserção de pessoas negras e LGBTQIA+, nos meios televisivos. O senhor crê que isso pode ser visto como um avanço na luta por direitos de negros e negras e gays? Ok. Fala primeiro. É o mulherismo africano, e é assim, mulherismo africano. Mulherismo exatamente um movimento que, escapando do feminismo nas suas origens racistas, vai falar de uma perspectiva de mulheres feministas, mas mulheristas, tá? Para fugir da lógica do feminismo original.
ocidental e trazendo o pensamento africano, tá? Trazendo perspectiva de vida que foi ignorada, ocultada. É um movimento bonito e que traz para a gente muitas aprendizagens no campo da ciência, inclusive de como fazer pesquisa. E Célia, um beijo. Célia é minha amiga, foi diretora de escola, aposentou. Célia, eu não consigo pensar numa sociedade que avança, porque eu acho que ela é sempre contraditória, né? Então a gente vai sempre pensar no que é dialético numa sociedade. Pelo menos eu penso assim, quando a gente achava que a gente estava avançando, por exemplo, a gente veio com essa onda fascista, né? Que faz uso aí do inominável para se exercer de uma maneira muito forte no nosso país, e aí a gente regride muitas vezes. Então eu não consigo só pensar em avanço, mas estava falando da ocupação dos espaços, principalmente de mídia e tudo mais. Eu acho que essa é uma necessidade que a gente chegou num ponto em que a gente entende enquanto sociedade que a gente precisa estar. Né? Não tem como. Né? Então, assim, eu fico pensando, muitas vezes, eu vou trazer o exemplo clássico, porque é da minha vivência, né? Sou até egoísta demais, às vezes, mas enfim. Mas, assim, por que é que eu só consigo publicar meu livro 12 anos depois da defesa? Porque tem um Tony Reis, presidente de um conselho editorial, numa editora, que cria a possibilidade para que esse livro seja publicado. Ele cria a editora para poder publicar, né? Porque assim, se não é a gente ter esse representante lá dentro, possivelmente eu também não teria publicado. E quando a gente vai pensar nos espaços televisivos, nos espaços de mídia, então assim, eu percebo que quanto mais você tem homens e mulheres, negros, negras, LGBTQIA+, lá dentro, a possibilidade dos convites, elas vão sendo mais amplas. Né? Por exemplo, esse mês da mulher, nós teremos uma mulher trans aqui no nosso programa. Né? Será que se eu não fosse um homem gay, uma mulher trans estaria aqui? Essa é uma pergunta, e possivelmente não. Então, assim, a gente precisa estar nos espaços para que a gente possa garantir que outros e outras também tenham as suas vozes. Isso é um progresso? Eu não sei se é um progresso, mas eu acho que é uma luta. E é fruto de uma luta. É fruto de uma luta. A gente só precisa ficar esperto, porque as mídias, elas incorporam, absorvem essas lutas, mas manipulam. Né? Então a gente precisa começar a ficar esperto com o que se veicula. Por exemplo, como se caracterizam as pessoas negras que são colocadas nas novelas em papel de destaque. Tá? Sim. Vou dar um outro exemplo de uma coisa que eu não gosto, mas todo mundo assiste, que é o BBB. Eu ia fazer agora, eu ia falar assim, eu vou esperar um minuto que eu quero perguntar do BBB para ela, mas então vai. Então, hoje você tem várias pessoas negras no BBB, o que é muito positivo, porque de alguma maneira essas pessoas vão para o BBB para ter voz. Né? Porém, a gente sabe que o que acontece ali as cenas que vão lá são editadas, são selecionadas. E aí eu tenho notado que os barracos, né, aquelas brigas, aquelas cenas que eu acho over, eles estão concentrados nos leitos. Né? Então cria-se a imagem das pessoas branquinhas sensíveis e das pessoas negras barraqueiras. Isso é perverso. Eu não lembro os nomes agora dos personagens lá do Big Brother, mas assim, ontem eu vi na internet que teve uma briga do menino negro que está lá com o jogador de MMA, e na internet, no Twitter, estava falando o quanto que o lutador falou palavrões para o rapaz negro. Isso. E aí eu fui ver à noite a edição, e assim, não aparece a briga. Não aparece. Parece a briga, mas não o palavrão, o nível de conflito ali. Né? Então acho que a gente
Uma coisa que nos torna bons, uma boa audiência, é a gente saber olhar para aquilo que está vendo e falar, será? Né? Gente, Deixa eu falar. vai. Você queria dar a palavra final, vai. Então, já que é o Dia das Mulheres, a mulher aqui quer falar, né? Eu queria prestar uma homenagem a mulheres que são mulheres que ousaram enfrentar, que ousaram ser o que são, que ousaram romper padrões, modelos e que ousam todos os dias viver e produzir uma vida diferente. E aí eu vou fazer uma pequena lista. A minha mãe, que foi uma mulher à frente do seu tempo. As minhas filhas, que são mulheres jovens tentando construir uma outra vida. As minhas orientandas, queridas, que são mulheres da luta, todas elas. A Maria Aparecida Bento, a Cida Bento, psicóloga negra, que é para mim uma grande referência na ciência e na luta. E para a Rita Lee, uma mulher que fez parte da minha juventude, da minha adolescência, faz parte da minha vida. Aqui eu quero bem e com muito carinho. Eu só queria lembrar que, para a gente terminar, falando das homenagens, né, assim, eu não posso não dizer, né, que a gente também não pode esquecer que mulheres morrem no nosso país. Né? E a gente não pode esquecer disso. Acho que esse dia também é para a gente lembrar que é uma luta social e política, mas também por sobrevivência das mulheres. Né? Então, assim, eu vivi um caso no final do ano passado de família de feminicídio, né? Justiça por Marli sempre, e que o assassino seja preso o mais rápido possível. Então, também é de luta, é de resistência e é também por sobrevivência. É pela vida. É pela vida, sempre. Gente, para terminar, eu só queria dizer para todo mundo acompanhar o canal Hortolândia nas suas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, dizer que amanhã, quinta-feira, a gente vai ter o podcast Empoderadas com 3 mulheres bariátricas, tem youtubers famosas aqui, né? A Nath Garcia, Kelly Quintana e a Pamela Menezes. Semana que vem, aqui comigo, antes de falar da semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, tem o toda segunda-feira às 20 horas, o Pode Perguntar aqui no canal Hortolândia. Na semana que vem, quarta-feira, às 20h30, já precisa estar no plural já, o horário. Todas as quartas-feiras, então, às 20h30, aqui comigo, o Café com 9 Dedos de Prosa. E a semana que vem, Madalena Santos aqui comigo. Quem não me acompanha nas redes sociais, segue lá, Ronaldo.Alexandrino. Quer deixar o seu Instagram? Eu anotei, tá aqui, ó. É Ângela Solig, tira o O do Solígua lá, @Ângela Solig, tá certo? Que aí vocês podem acompanhar a Ângela por lá. E Ângela, acho que eu só queria, assim, de verdade, parabéns pelo dia de hoje. Parabéns pela mulher sensacional que cruzou a minha vida. E obrigado. Eu acho que hoje o dia, assim, se hoje existe uma homenagem para as mulheres dessa cidade, da minha parte, é a sua presença aqui conosco. É o meu jeito de começar esse programa. Que lindo. Assim, é uma relação de amor aqui, gente. Então, obrigado. Vamos sair, um beijo. Um beijo lindo, parabéns para vocês. Vamos puxar uma salva de palmas para a estreia desse programa. Exatamente, muito bem. Muito bom. E é isso, né? Boa noite a todos, todas e todes. Quarta-feira que vem às 8h30, estou aqui de volta com a Madalena Santos, certo? Boa noite. Beijo. Boa noite.